Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo. Quero deixar uma palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo de número 19 em diante. Mas antes de ler essa palavra, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Ajude esse canal a chegar a outras pessoas, a palavra de Deus chegar a outras pessoas, para que eles também recebam a edificação através da palavra do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela edifica as pessoas. E mais pessoas irão ouvir a palavra do Senhor e vão ser abençoados em nome do Senhor, com a sua contribuição, com a sua participação também, compartilhando esse vídeo. Mas não deixe de se inscrever no canal. Você que ouvir esse vídeo, que vê esse vídeo, se inscreva, entendeu? Porque você vai ajudar o canal a crescer e o YouTube vai entender que o canal está desenvolvendo e ele vai alcançar mais pessoas, vai divulgar mais a nossa mensagem em nome do Senhor Jesus, tá bom? A palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo de número 19 de diante, diz assim, ó: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor. Deus aqui, ele estava falando com Ezequiel, né? Trazendo uma palavra para Ezequiel passar para o povo de Deus, para o povo de Israel. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim. Olha bem, os irmãos sabem que José é o filho de Jacó, aquele filho amado de Jacó que foi vendido por 20 moedas de prata para os ismaelitas, que levou José para o Egito, e lá no Egito os ismaelitas venderam para o Potifar, um homem muito grande na terra do Egito, que era uma pessoa de confiança de Faraó. Quer dizer, os irmãos dele venderam para os ismaelitas, que era descendente de Ismael. Olha bem, irmão, que já começou a desavença entre o povo de Deus. O primeiro problema que existiu no mundo, o primeiro pecado grave que existiu no mundo, foi quando Caim matou Abel. Caim e Abel, filho de Adão e Eva. Um irmão matou o outro. E começou de lá para cá, e vem vindo de lá para cá, essa briga entre irmãos. Porque tá certo que depois Deus destruiu a terra com dilúvio, mas Deus preservou Noé. E Noé teve 3 filhos, um chamado Sem, e outro Cã, e outro Jafé. E esses 3 filhos de Noé formou esse mundo, essas nações todas do mundo que nós estamos vivendo. Uma parte são descendentes de Cã, outra parte são descendentes de Sem, e outra parte são descendentes de Jafé. E nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento muito tenso no mundo, né? Que muitas pessoas estão até com medo de uma terceira guerra mundial, mas o que me corta o coração é que o povo estão brigando entre irmãos, entendeu? Sempre foi assim entre irmãos, irmãos matando irmãos, né? Pai matando filho, filho matando pai, aquela coisa toda. É uma guerra terrível que por causa da queda de Lúcifer e por causa da desobediência do homem, se tornou esse caos na humanidade, que dentro da época, a guerra começou lá em Caim e Abel. Caim, do lado do mal, matou o seu irmão, que é do lado do bem, e hoje, quando você vê uma pessoa perseguindo o outro, pode saber que o mal é esse que está perseguindo, entendeu? A Ucrânia tá lá no lugar dela lá, mas o cara veio de lá para cá com um canhão de guerra, com todo tipo de armamento, um país fraco que não tem armamento, a intenção é destruí-los, né? Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso está com os olhos sobre a terra
e ele vai, de alguma forma, trabalhar em defesa daqueles que forem inocentes, daqueles que tiverem menos pecado, menos problema. Então nós vemos que a guerra começou aí. Mas o assunto não é esse. O assunto não é esse que eu quero falar. Eu quero falar sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Aí Deus falou assim: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José. A vara de José que esteve na mão de Efraim. José era o filho de Jacó, que foi vendido para o Egito, que se tornou o governador do Egito, e através dele, a família dele vieram 70 almas para o Egito, e ali eles se multiplicaram, viraram quase 3 milhões de pessoas, saíram do Egito tirado por Moisés, pela mão poderosa de Jeová, e levado para o Monte Sinai para ali adorar o Senhor ali no monte. E os irmãos conhecem muito bem a história do povo hebreu no Egito, viveram na terra de Goze, e Deus enviou a ira lá, puniu o povo, os egípcios, por causa da desobediência, e é uma tipologia do futuro, que vai acontecer agora no futuro também, né? Porque tudo que aconteceu no Egito vai se repetir agora na grande tribulação numa escala muito maior, numa escala muito mais terrível. Aquela época lá foi uma tribulação, mas o povo estava protegido na terra de Goze. Havia treva lá para os egípcios, mas não tinha treva para os hebreus. Tinha rãs lá para os egípcios, mas não tinha rãs para os hebreus. A água se tornou sangue para os egípcios, mas não se tornou para os hebreus. Assim vai acontecer na grande tribulação. Deus vai proteger o povo dele no deserto dos povos. Aquele que estiverem vivos na época, que for ser protegido por Deus, porque Deus precisa de um povo para reconstruir o milênio depois da ira dele sobre a terra. Mas vamos falar das duas varas, que é Judá e a casa de Judá e a casa de Israel, que estão divididas hoje, que estão no mundo, que estão em vários países do mundo. Todos os países que você pensar, existe judeu. Existe judeu lá na Rússia, e muito. Israelita lá na Rússia, e muitos. Né? Porque eu estou falando aqui de duas varas, eu não estou falando... Tem gente que acha que quando se fala em judeu, está falando de todos os israelitas. Esse é o erro dos pregadores que pregam, que eles não conseguem dividir as duas casas de Israel. Entendeu? Eles não conseguem dividir. Eles acham que judeu tudo é israelita. E não é. Judeu é da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que é judeu. As outras tribos que foram lançadas no mundo são a casa de Israel, casa de Judá. Entendeu? São duas varas na mão de Deus. Aí Deus falou, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim. Por que Deus disse que esteve na mão de Efraim? Porque Efraim, filho de José, que nasceu no Egito, que foi, o nome Efraim significa frutífero, que foi abençoado por Jacó, quando Jacó cruzou a mão. Apesar de Efraim ser o mais novo, Jacó disse que ele seria maior do que, muito mais maior, e o mais velho, que era Manassés, serviria o menor, que é Efraim, porque o nome Efraim significa frutífero. E Jacó entendeu que a bênção da frutificação, da multiplicação, estava na vida de Efraim. Então, o que acontece? Deus deu o poder para Efraim. Efraim se tornou um grande povo, mais tarde se tornou uma grande tribo, e mais tarde se tornou um reino que governou as 10 tribos de Israel. Entendeu? Governou. Na divisão do reino, na época, depois da morte de Salomão, na época do seu filho Roboão, Roboão ficou com 2 tribos, e Jeroboão, da tribo de Efraim, ficou com 10. Olha, as duas varas se dividiram. A casa de Israel se dividiu, digo melhor, em 2 varas. E Deus pegou as 10 tribos, que é uma vara, e lançou no meio das nações. Só que Deus fez promessa. Pega 2 varas, olha. Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a vara de Judá,
e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Quer dizer, Deus ia pegar as duas varas, unir as duas e se tornar uma só vara. Vocês estão me entendendo? Uma só. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está fazendo. Só que Deus fez essa promessa através de Cristo. O próprio Deus ia fazer isso. Por que que ele disse, eu farei isso? Porque ele ia vir. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio para reconciliar as duas varas, uni-la através da pregação da graça do Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho da graça, que é o Evangelho do Reino. E Jesus veio e ele iniciou o seu ministério nos 4 evangelhos, que aparece o ministério de Jesus nos 4 evangelhos, que é um período de transição da lei para a graça, né? Que é a transição da lei, que nós precisamos entender que os 4 evangelhos falam da transição da lei, entendeu? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O crente, o pregador precisa entender isso. O pregador precisa entender sobre isso. O que é transição da lei? Jesus não estava abolindo a lei, Jesus estava cumprindo a lei e fazendo essa transição da lei para a graça. Mas ele não estava desvalorizando a lei. Ele falou assim que nem um tio e nem um jota da lei e das profecias seriam demolidos, seria tirado, seria anulado. Não. A graça, ela não trouxe, para quem conhece Bíblia e conhece profecia, a graça não libera o homem, não deixa de cumprir a lei de Deus. Só que eu estou falando daquilo da lei que está nos 10 mandamentos. Entendeu? Que é não matará, não roubará, não furtará, não levantará falso, essas coisas todas, entendeu? Porque Jesus mesmo falou, aquele que... Jesus ele não liberou na graça que o homem pode matar, não liberou que o homem pode adulterar, não liberou que você pode mentir, não. Muito pior, ele exige muito mais do que na lei. Porque ele falou assim que o homem hoje, que ele olhar para uma mulher e ele, em seu coração, ele desejar ela e ele a cobiçar, já no seu coração ele já cometeu adultério com ela. É pior do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se o homem adulterasse a mulher, eles eram apedrejados. Agora, ele não é apedrejado, mas ele também cometeu adultério só de pensar. E se ele morrer dessa forma, nessa prática, ele vai para o juízo final e será até condenado, com certeza, se ele morrer na prática do pecado. Então, Jesus ele não aboliu, ele cumpriu. E se ele cumpriu, ele deu condição para o povo dele também cumprir. Ele deu condição para o povo dele também obedecer a lei de Deus. Então nós vemos que Jesus veio para isso, para uma missão importante, que era trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é uma vara, que é a casa de Israel que estava dispersa, que está dispersa no meio das nações. Eu falei no começo do vídeo que tem israelita, tem judeu lá na Rússia, lá no meio desse conflito todo, tem judeu israelita lá na Ucrânia, tem judeus israelitas em todos os países da Europa, na Itália, em todo país tem judeu. No Brasil tem judeu, tem israelita disperso. Entendeu? Judeu e israelita. Eu estou falando das duas varas que estão separadas. A maioria dos judeus estão lá em Israel, da tribo de Judá e de Benjamim. Só que tem judeu no mundo inteiro. Só que tem muitos israelitas famosos, poderosos, que são cabeças em vários países do mundo. Entendeu? Que as pessoas falam, tem judeu no Brasil. Mas não é judeu israelita. A maioria são israelitas que estão dispersos. Entendeu? A maioria dos judeus estão lá em Israel.
Só que existe judeu também esparramado no mundo inteiro. Só que Deus, ele está através de Cristo, quando Deus disse, eu vou pegar as duas varas e vou se tornar em uma. É o que ele está fazendo através de Cristo, entendeu? Através do Evangelho de Cristo. Jesus veio, deu ordem de ir, de pregar o meu Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas tem algo tão importante aqui que eu quero dizer para vocês, que até os gentios que não são israelitas de sangue, não tem parte nenhuma nem com judeu e nem com israelita de sangue, não tem DNA sanguíneo de judeu nem de israelita, se aceitarem a Jesus, se aceitarem o Evangelho de Cristo, e crê no Senhor Jesus e for batizado, a Bíblia diz que eles são enxertados neles, se tornarão também israelitas por adoção, por direito, porque creram no Senhor Jesus Cristo. Ele pode ser um ismaelita, ele pode ser um edomita, ele pode ser qualquer tipo de nação, de raça. Ele pode ser descendente de Jafé, pode ser descendente de Cã, entendeu? Porque eu falei dos três, né? Sem é da onde veio os hebreus, os israelitas, e Cã é da onde está lá uma boa parte uma metade do Egito, uma boa parte de uns países do Oriente, entendeu? E os ismaelitas, os descendentes de Cã, né, são uma parte da África, entendeu? Então, e os descendentes de Sem, aí vem Grécia, vem uma boa parte do povo do mundo, da Europa, tal, entendeu? Uma parte do povo do Ocidente e do Oriente, é uma mistura de nação, mas tem uma parte do mundo que são descendentes de Cã, que todo mundo sabe que a maior parte das regiões da África são descendentes de Cã. A maior parte da região da Europa são descendentes de Jafé. E uma boa parte do Ocidente também, Estados Unidos, Brasil, e tanta, você entendeu? São parte descendente de Jafé, com Cã, o Brasil é uma mistura, entendeu? Dos descendentes dos filhos de Noé. E esse povo, como eu disse, são tudo irmãos, mas tudo vive brigando um com o outro, se matando. Agora mesmo a Rússia está matando os próprios irmãos, que é os ucranianos. Irmãos, que eu quero dizer, que vêm do mesmo homem, entendeu? Da mesma descendência de Noé, tá entendendo? Apesar que os filhos são, né, individual, mas são tudo irmãos. Eles eram irmãos e o povo hoje são irmãos também. Não muda nada. Só que estão se acabando. Uma guerra por causa da ambição, por causa do dinheiro, por causa da política, por causa do poder. E os homens não param para pensar que amanhã eles tombam, morrem sem salvação e vão para o inferno, para o lago de fogo. E aí vão viver eternamente da condenação. Mas hoje estão se destruindo. Acha que bombardear um país, tomar o país, está fazendo um grande futuro. Está fazendo um grande futuro. Não está fazendo futuro nenhum. A guerra só traz miséria, só traz desgraça, só traz problemas para a humanidade. Por isso que nós temos que orar. Eu faço um apelo aqui para as pessoas que me ouvem. Vamos orar pelo mundo, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pela Rússia, vamos orar por todos os países do mundo para que isso não vire uma guerra maior, para que Deus... Agora, se for o tempo, não tem como, né? Porque vai chegar o tempo que vai ter que acontecer e ninguém está livre disso aí, porque o mundo vai ter que acontecer mesmo uma guerra para que ele se enfraqueça, para que o homem do pecado, a besta que subiu da terra, se levante para tentar, na primeira semana de anos de Daniel, que é a primeira metade da semana, ele vai se levantar resolvendo o problema de todo mundo como salvador do mundo, né? O anticristo. E vai enganar muitos. Mas aqueles que estiverem com o Senhor, que estiverem atentos, que estiverem estudando profecia, que entender, que conhece Daniel, conhece os profetas, conhece o Apocalipse, jamais vão ser enganados. Eles vão testemunhar da palavra de Deus e vão salvar muitos no período de tribulação, no período de dificuldade na terra. Nós vemos que Jesus ele veio no mundo e falou agora aí de pregar aí. Então, o Evangelho está trazendo, unindo essas duas varas. Só que essas duas varas
ainda estão assim, estão aceitaram o mesmo Jesus, crê em Jesus, só que estão divididos, porque existe uma briga de religião, porque a religião é o pior problema que já foi levantado na terra é a religião. É tanto que o anticristo, ele vai usar a religião, entendeu? Vai usar a religião, vai se unir com a religião. Ele vai se levantar como uma besta que subiu da terra, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Ele vai se levantar mansinho, bom, resolvendo o problema de todo mundo, enganando as pessoas, junto com a religião, que eu acredito que seria hoje o catolicismo romano com o islamismo, junto, entendeu? Que é os dois chifres do cordeiro, da besta que subiu da terra, parecendo cordeiro, entendeu? Da besta que subiu da terra. Vai se levantar como cordeiro, mas fala como dragão, entendeu? Ele vai se levantar. E muitos religiosos que hoje dizem que creem em Jesus, também vão se aderir ao sistema mundial da besta do anticristo. Mas como isso, pastor João? Porque tem pessoas que dizem que são cristãos, mas vivem uma vida de confusão, de briga, de vergonha. Tem pessoas que dizem que são crentes, mas não são crentes, são religiosos. Cada um defende a sua placa. Cada um defende a sua placa, defende o seu reduto, defende o seu quadrado. E ainda prega defendendo o seu quadrado, defendendo a sua religião e a sua placa. E ainda fica falando mal das outras igrejas, querendo trazer o crente daquela igreja para dele, porque é só na dele que existe salvação. Isso é religiosidade, isso é hipocrisia, isso não é amor. Entendeu? A religião é uma miséria. A religião é uma desgraça que só trouxe guerra e confusão no mundo. Hoje os crentes, os cristãos vivem em guerra. Aqueles que não têm temor de Deus, não conhecem profecia, não estudam a Bíblia, vivem em guerra. Por quê? Porque são religiosos, não servem a Deus. Estão aceitando Jesus, mas estão aceitando Jesus num sistema religioso. Por isso que Jesus vai trazer tribulação. Ele já iniciou procurando unir essas duas casas, essas duas varas, tornar elas as duas em uma, como eu disse, mas o povo não crê em Jesus, mas estão divididos. Entendeu? Crê em Jesus, mas estão divididos religiosamente, porque são religiosos. Mas existe muita gente no mundo que não são religiosos. Eu mesmo, graças a Deus, não sou religioso. Eu já fui religioso, viu, irmão? Já fui radical, já fui um pastor muito radical. Só que o Senhor Jesus me libertou, porque eu comecei a estudar as profecias, a palavra de Deus, e eu descobri que eu estava indo num caminho errado, pregando um evangelho distorcido, pregando arrebatamento secreto antes da tribulação, pregando dízimo, entendeu? Vivendo de oferta, entendeu? De dízimo dos outros. De oferta não, porque oferta é bíblica. Oferta alçada, oferta voluntária é bíblica. Mas dízimo nunca foi dinheiro. E os homens transformaram o dízimo em dinheiro. Nós é que temos que ser o dízimo para Deus. Jesus quer apresentar-nos como primícia diante de Deus. O que é dízimo? Dízimo é primícia. O que é primícia para Deus? Cristo ressuscitou como primícia. E ele vai ressuscitar a igreja dele, os eleitos, como primícia para Deus. Dízimo não é dinheiro. Mas o povo transformou em dinheiro. E Jesus me libertou dessas coisas. E hoje eu não sou religioso. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sirvo a Jesus. Hoje eu sirvo o Senhor, o Salvador. Tem muita gente que tem o meu pensamento, que vive no mundo, que estão pregando, que estão trazendo de volta os valores da igreja primitiva. Entendeu? Os valores da igreja primitiva. Hoje está assim, a igreja está igual uma ditadura. Um passando para o outro, o filho passando para o pai, o ministério, sabe? A igreja, entendeu? O pai passa para o filho, aí daqui um pouco o filho passa para o outro, que é neto daquele que já foi, e vai passando um para o outro, porque é o império. Eles são o rei da tribo, o rei da organização, são os reis da placa.
Entendeu? E o Senhor Jesus está triste com isso. E as ovelhas perdidas da casa de Israel estão morrendo sem salvação. Mas Deus vai cobrar. Ai dos pastores que não apacentam minhas ovelhas, que não buscam as perdidas que se desgarrou. E por que eu estou aqui falando dessa palavra? Porque eu quero resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não estou aqui pregando evangelho para ninguém ir para a igreja, para templo de 4 paredes. Eu estou pregando a palavra para você mesmo se transformar num templo para Deus, que é o verdadeiro Espírito Santo, o Senhor Jeová. Você tem que ser o templo. Existe uma doutrina por aí que aquele que não for na igreja congregar está desviado, está endemoniado, que não tem Deus, que está, sabe? Não, meu amado irmão, se liberta da religião. Abra o teu coração para Jesus. Seja o templo de Deus. Seja o templo do Espírito Santo. Porque a igreja só traz confusão, templos, organização, essas reuniões em templo. Não estou dizendo que não pode reunir. Pode, mas que o povo entenda que eles são templo. Que o povo entenda que eles são o templo do Espírito Santo. Mas tem gente que só acha que só é crente, só tem a presença de Deus quando se reúne. Se ele passar um mês sem ir na igreja, é um mês que ele está preocupado porque ele não congregou, ele não foi, ele não esteve no meio dos irmãos. Quando termina o culto, fica lá na porta da igreja com um comentário, falando no outro o que aconteceu na vida do irmão, do fulano, do ciclano, do beltrano. Entendeu? Pessoas que têm facilidade de sair da casa dele para ir na casa do irmão para entregar o outro, para ir na casa do pastor para entregar o irmão. Pessoas que não têm amor e diz que são religiosos. Estão esperando Jesus no arrebatamento secreto. Estão enganados. Porque Jesus não vai buscar gente aqui em arrebatamento secreto antes da tribulação. No mundo tereis aflições. E ele disse que que o homem do pecado se levantará. E não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Jesus só vai arrebatar a igreja depois da tribulação. Eu sou pós-tribulacionista. Não sou pré, não sou não sou trinitariano. Entendeu? Não sou. Eu creio no milênio de Cristo. Após a tribulação, festa dos tabernáculos, que significa festa das cabanas, festa de casamento. No começo do milênio, na terra, aquela doutrina daquela festa no céu, naquela mesa no céu que o povo fica pregando por aí, é antibíblica, é um evangelho anátema, não existe isso. Então abre os seus olhos, meu irmão, você que está pregando arrebatamento secreto. Comece a estudar a palavra de Deus. Faça parte dessas duas varas que está sendo ajuntado. Só que essas duas varas só vão se ajuntar mesmo depois da tribulação. Durante a tribulação, porque o evangelho, a última trombeta, ela vai tocar já no final da tribulação pelas duas testemunhas. No período da grande tribulação, pelas duas testemunhas. Uma parte de Efraim e Judá, das duas varas, vão pregar como duas testemunhas na terra. E muitas pessoas que não têm azeite vão começar a adquirir azeite novamente através da palavra do Senhor. Para serem salvos. E o Senhor Jesus está juntando. Só que a juntar mesmo, ele vai juntar esse povo, porque ele já está levando uma boa parte dos israelitas para lá, para a região de Israel. Mas muitos israelitas estão no mundo e vão ficar no mundo porque faz parte, são gentios, aceitou Jesus. Outros não vão para lá, mas Deus vai proteger no deserto dos povos. Deus vai guardar esse povo. E muita gente que for eleito vão ser arrebatados no final da tribulação. Deus ele irá trazer a festa dos tabernáculos, vai derramar o juízo sobre o mundo antes. Vai destruir o reino da besta, mas vai sobrar muita gente, porque muitas nações que não aceitaram o sistema do anticristo vão entrar no milênio fisicamente. E a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos, e depois do milênio, depois do trono branco, para toda a eternidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de se inscrever no canal Voz da Bíblia.
Que o Espírito Santo, o Deus eterno, todo-poderoso, esteja com você e com a sua família. Compartilhe o vídeo, dá o seu comentário, se inscreva no canal. Entendeu? O canal precisa crescer para alcançar outras pessoas. Me ajude, irmão. É a única forma. Eu não trabalho por dinheiro, não trabalho por dízimo, não trabalho no meu canal pensando em crescer por dinheiro. Não. Mas eu quero que a palavra do Senhor alcance outras vidas. Por isso que eu peço a sua ajuda. Se inscreva, compartilhe, peça para o seu amigo se inscrever. Peça para ele compartilhar. Porque a palavra vai alcançar outras vidas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.